Quem se depara repentinamente com uma fila de policiais geralmente se encontra em uma situação extremamente incômoda. Ou acabou de provocar um acidente, presenciou ou foi vítima de um crime, ou ainda é suspeito de ter cometido um crime. Mas você sabia que os policiais usam truques secretos durante o trabalho que nem percebemos à primeira vista? Por que os policiais tocam na lanterna traseira do nosso carro e por que nunca devemos aceitar nada para beber durante o interrogatório? Responderemos a essas e outras perguntas no vídeo de hoje. Antes de começarmos, certifique-se de apertar o botão de curtir e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final para aprender sobre um dos segredos que os policiais usam contra você e que deveria ser ilegal. Toque das luzes traseiras. Entregue sua licença e registro, por favor. Não é incomum que os policiais peçam ao motorista parar os documentos relevantes. No entanto, durante essa verificação de rotina, os policiais podem fazer algo que não faz sentido à primeira vista. Ao se aproximarem do veículo, eles tocam brevemente a mão na lanterna traseira do carro. Mas o que é esse comportamento estranho? Os policiais gostariam de verificar se os faróis foram instalados corretamente? Não, não é bem assim. Na verdade, essa prática remonta a uma época anterior aos carros da polícia serem equipados com câmeras. Se um policial deixasse suas impressões digitais na luz traseira, ele poderia provar, sem sombra de dúvida, que havia feito contato com o veículo em questão. A busca por um policial desaparecido também deveria ser facilitada dessa maneira. Além disso, tocar brevemente na luz traseira também é uma boa maneira de pegar o motorista do veículo um pouco desprevenido. Se ele estiver apenas pensando em como fazer desaparecer drogas ou armas, ele ficará intrigado com o comportamento incomum do oficial e será arrancado de seus pensamentos. Com câmeras de painel na maioria dos carros de polícia hoje em dia, tocar nas lanternas traseiras tornou-se mais uma relíquia do passado. Portanto, se você ver um policial fazer esse truque com você, isso não significa necessariamente que ele seja particularmente suspeito. Ao contrário, significa que ele está tendo dificuldade em quebrar velhos hábitos. Mentir. Os policiais estão realmente autorizados a mentir para nós a fim de arrancar uma confissão de nós? Nos filmes, muitas vezes, vemos policiais alegando a um suspeito que as evidências são esmagadoras, que existem várias testemunhas e que o cúmplice teria admitido tudo de qualquer maneira, quando de fato isso não é verdade. Na vida real, no entanto, os policiais não podem mentir sobre os fatos e deveres legais do suspeito. Uma declaração feita no contexto de tal engano não pode ser usada no tribunal. No entanto, isso não é verdade em todos os países. Nos Estados Unidos, por exemplo, os policiais podem mentir para colocá-lo atrás das grades. Na verdade, essa tática é usada com bastante frequência durante os interrogatórios. Um truque que funciona particularmente bem com suspeitos jovens e inexperientes. Algumas pessoas nos Estados Unidos já foram condenadas por se deixarem levar por uma confissão falsa, sob pressão dos investigadores. Um copo de água. Você gostaria de algo para beber? Qualquer pessoa que ouvir essa pergunta durante um interrogatório deve pensar duas vezes antes de respondê-la. Os policiais também poderiam perguntar: você gostaria de fornecer suas impressões digitais e uma amostra de DNA? Como o copo d'água é propriedade da polícia, eles também são livres para usar todos os vestígios dele. Embora o material obtido não seja aceito como prova em juízo, ele mostra aos policiais se eles estão no caminho certo ou não. Em última análise, todos devem decidir por si mesmos se a sede é mais forte do que a vontade de poder ser rastreado sem problemas. Lixo. Na maioria dos países, até que o caminhão de lixo pegue nosso lixo e incinere ou recicle, ele nos pertence legalmente. Portanto, se alguém retirar algo da lixeira, estamos lidando com um caso de furto. No entanto, as coisas são um pouco diferentes nos Estados Unidos. Lá, o status de propriedade do lixo expira assim que ele estiver na calçada em frente à propriedade. Isso também permite que os policiais revirem os resíduos sem um mandado de busca e os examinem em busca de possíveis vestígios. E não, isso não significa apenas a cabeça decepada de um cadáver, é claro, mas também objetos comuns do dia a dia, como lenços ou escovas de dente, nos quais o DNA de um morador é encontrado. Nano-colibri. Se você deseja monitorar e espionar um suspeito sem ser detectado, é aconselhável não ser pego. É óbvio que um criminoso reconheceria um drone convencional imediatamente, mas e se houver apenas um pequeno pássaro comum voando por aí?
Como os contemporâneos emplumados são muito menos sensacionais, uma empresa californiana decidiu há alguns anos desenvolver um drone de vigilância discreto na forma de um beija-flor. Controlado por controle remoto, o pássaro falso envia suas imagens ao vivo para os policiais, de modo que o contato visual direto não é necessário. Esse chamado nano beija-flor pode tanto pairar no lugar quanto voar no ar até 20 km por hora. Star Chase. Qualquer pessoa que descobrir um dos seguintes dispositivos em seu carro pode ter certeza de que a polícia está totalmente ciente de sua localização. O chamado Star Chase é um rastreador GPS que a polícia americana pode disparar para marcar, rastrear e localizar veículos suspeitos. Para evitar que o Star Chase caia durante uma perseguição, há um adesivo industrial viscoso nele. Agora disponível em mais de 30 estados dos Estados Unidos e no Canadá, o dispositivo custa cerca de $5.000 para ser instalado. Assim que o transmissor de rastreamento é conectado a um carro, ele transmite seus dados de posição ao centro de controle, o que significa que um veículo em fuga pode ser localizado e interceptado sem apoio aéreo. Detectores de mentira. Como os detectores de mentiras não são de fato dispositivos maravilhosos que gostam de ser chamados, seu uso no tribunal não é legal. Como as alegadas descobertas de tal teste não podem ser usadas de qualquer maneira, os testes de detector de mentiras nem mesmo são realizados pela maioria dos policiais. Embora esses chamados polígrafos sejam usados nos Estados Unidos pela polícia, bem como pelo FBI e pela CIA, os acusados muitas vezes esquecem que os resultados também não são mais reconhecidos como provas judiciais. Apesar disso, muitos suspeitos ficam muito inquietos com o que o detector de mentiras revela, e não é incomum que sejam tentados a confessar. Em um caso, os investigadores americanos chegaram a realizar um falso teste de detector de mentiras, cujos resultados já eram conhecidos desde o início. Embora o acusado tenha realmente passado no teste, ele admitiu ter estado na cena do crime em vista dos resultados falsos. Testes de álcool. Como parte de uma parada de trânsito, é necessário fazer um teste de álcool. Para isso, temos que soprar no tubo apropriado ou realizar pequenos truques, como ficar em uma perna só, tocar o nariz com os olhos fechados ou dizer o alfabeto de trás para frente. Perante todas essas pequenas tarefas que provavelmente alguns de nós nem sequer conseguiríamos realizar sóbrios, surge uma questão fundamental. Temos mesmo que fazer tudo isso? A resposta é, provavelmente, mas nem sempre. Assim que os policiais registram nossos dados pessoais, nossa obrigação de fornecer informações termina na maioria das situações. Em detalhes, os supostos pedidos de sopro e equilíbrio são apenas pedidos formais com os quais não temos que concordar, a menos que o policial tenha causa provável para acreditar que você pode estar bêbado. No entanto, quem agora acredita que os policiais fugirão com um não autoconfiante está se alegrando um pouco cedo demais. Nesse caso, os policiais podem decidir fazer um exame de sangue na delegacia, mas precisam da ordem de um juiz ou promotor para fazê-lo. Portanto, embora você não precise obedecer a certas ordens, tenha certeza de que o oficial conseguirá o que deseja de uma forma ou de outra, do jeito fácil ou do jeito difícil. Intimações. Em princípio, a polícia é livre para convocar suspeitos ou testemunhas para interrogatório. O que muita gente não sabe, porém, é que não somos obrigados a aceitar tal convite. Assim, ninguém pode nos obrigar a comparecer na data mencionada ou mesmo responder à carta. Somente quando recebemos uma carta do tribunal ou do Ministério Público é que temos a obrigação de comparecer. Embora nós, enquanto arguidos, possamos exercer o nosso direito de recusar testemunhar para não nos incriminarmos, temos de o fazer em todo caso. O último olhar. No final do vídeo de hoje, gostaríamos de apresentar a você um caso extremamente curioso do passado. Em 1º de dezembro de 1924, o alemão Fritz Engelstein matou brutalmente 8 pessoas. A esposa, a sogra e a cunhada de Engelstein estavam entre as vítimas que o perpetrador assassinou com uma arma branca e um machado. Depois que o caso macabro se tornou conhecido, o assassino inicialmente conseguiu se apresentar como o único sobrevivente de um ataque sangrento. No entanto, como Engelstein se envolveu em algumas contradições em suas declarações, os policiais ficaram desconfiados. Para condenar o autor do crime, os policiais finalmente usaram um truque incrível. Alegaram ter criado as chamadas optografias das vítimas. Essas são as imagens gravadas na retina de um moribundo, no último momento. Como os motivos correspondentes mostraram o rosto de Engelstein, ele confessou os terríveis assassinatos.
No entanto, o acusado não sabia que tal coisa não é possível e que os policiais simplesmente mentiram na cara do suspeito. Foi assim que Fritz Engelstein foi condenado à morte e executado em 17 de novembro de 1925. Confissões forçadas. Uma das técnicas mais bizarras e aterrorizantes que a polícia pode usar contra você pode acontecer se você for suspeito de um crime grave. A polícia gosta de reunir suspeitos e trazê-los para interrogatório. Quer você compareça ao interrogatório de bom grado ou a polícia obtenha um mandado para prendê-lo, o que acontece a seguir pode ser aterrorizante e sua vida será mudada. Muitos policiais farão o que for preciso para obter uma confissão de você, seja essa confissão legítima ou não. Por exemplo, não há limite de tempo por quanto tempo um oficial pode mantê-lo na sala de interrogatório. Na verdade, ele pode mantê-lo lá pelo tempo que achar adequado até que você desista e faça uma confissão, mesmo que você não esteja envolvido no crime. Essa é uma tática usada há décadas, mas na maioria das vezes ela apenas leva a falsas confissões, porque o indivíduo inocente simplesmente não aguenta mais o estresse da situação. Enquanto estiver na sala de interrogatório, os policiais podem fazer praticamente tudo o que quiserem com você, desde que não o machuquem ou o ataquem de qualquer forma. Eles podem gritar com você, jogar coisas em você, fazer o típico cenário de policial bom, policial mau. Tudo está bem, desde que eles próprios não cometam um crime. Se uma confissão é forçada ou não é irrelevante na maioria dos casos, embora você tenha o direito de retratar uma confissão falsa. A intimidação é uma das maneiras mais fáceis para um policial fazer uma fuga criminal. Eles podem até mantê-lo na sala de interrogatório durante a noite e questioná-lo ainda mais depois de ter sido submetido à falta de sono. Confissão de companheiro de cela. Outra maneira estranha pela qual os policiais podem atribuir um crime a você é gravando conversas que você tem dentro de uma cela de prisão. Nessas situações, a polícia pode gravar legalmente suas conversas, desde que uma pessoa dentro da cela dê permissão. Por exemplo, se você estiver trancado em uma cela com uma ou duas outras pessoas, desde que uma pessoa dê consentimento, ela pode gravar qualquer coisa que você disser ou fazer e usar contra você. Isso provou ser uma maneira relativamente popular de fazer criminosos confessarem outros crimes, mesmo depois de já terem sido condenados. Eles podem até ter uma conversa com seu companheiro de cela em particular e colocá-lo contra você. Nesse cenário, o companheiro de cela pode não apenas concordar em gravar a cela, mas também em ajudá-los a obter uma confissão em troca de encurtar seu tempo atrás das grades. Isso é perfeitamente legal e funcionou para muitos oficiais no passado. Embora você possa pensar que os companheiros de cela são ladrões e estúpidos, não é preciso muito para convencer um homem preso a fazer o que você pedir, se isso significar sua liberdade de volta. Oi pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Qual truque policial mais o surpreendeu? E você conhece outras táticas que os policiais usam regularmente? Como sempre, deixe-nos saber seus pensamentos, sugestões e comentários sobre a postagem de hoje nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar atualizado a partir de agora. E com isso, obrigado por assistir, se cuidem e até a próxima!